Uma vez eu ouvi uma frase, pastora, que foi a seguinte: as pessoas não têm problema contra Jesus. Elas têm problema com quem fala de Jesus. Você entendeu? Entendi. Porque entra naquela... É o julgamento que a pastora está falando. Exatamente, nessa questão aí. Porque, como eu falei, a gente conversou sobre isso, né? Até ouvi um podcast e a fala era essa. A questão não é julgar. Porque julgar está na palavra. Mas é quem julga. Qual é a autoridade que você tem para fazer aquilo ali? Né? Do apontamento de alguém. Né? Tem até uma brincadeira sobre a tal do ame mais e julgue menos. Né? E tem essa questão aí. Mas julgar é bíblico. Mas quem está julgando? Qual é o crivo que essa pessoa está julgando? Qual é o lugar que ela está para poder julgar alguém? Então, o problema é quando os hipócritas julgam. É quando quem está na mesma posição que você quer falar algo. E aí eu acho que isso é que incomoda as pessoas. Isso é que faz com que muitas pessoas não olhem para o caminho certo da retidão. Né? E acabam se afastando de Jesus. Por quê? Algo interessante é falar aqui, porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. A gente é o corpo, nós somos o corpo, ele é o cabeça. Então não tem como você estar em Jesus fora da igreja. Oi. Fora do corpo Então, de esse Cristo. negócio de Cristo em casa não Não existe. existe. Essa é a maior senha do capeta. Ah? Ou melhor, depende. Depende, vai. Vamos lá. Porque a gente tem que entender a função do templo. Né? O templo é esse lugar de comunhão. Cristo em casa sem comunhão não existe. Sim. Entende? Então, se eu sou Cristo em casa, não tenho comunhão com a igreja, não tenho comunhão com meus irmãos, não tenho comunhão com pessoas, e aí é o meu evangelho, é o eu evangelho, não existe. Isso não existe. Agora, Quando eu penso nas células... Ô, Glória. Aí pode. Aí pode. O que é uma célula, pastor? A célula é uma reunião nas casas, onde a gente reúne para poder falar do amor de Deus de uma maneira mais simples, mais leve, no sentido de um bate-papo, assim como é quase que um podcast, quase uma resenha, onde a gente fala do amor de Deus. Né? E tá todo mundo convidado, a gente tem algumas células espalhadas aqui no Rio de Janeiro, mas é um momento bem descontraído, onde a gente discute e fala acerca da palavra de Deus, né? E eu entendo que a gente está num tempo muito especial para as células no Brasil. Por quê? Eu acredito fielmente que nós estamos no tempo do fim. Eu acredito que, de fato, a promessa vai se cumprir, a igreja vai ser arrebatada, Jesus vai voltar. E olhando para esse aspecto... Rapidinho, estão pedindo para você falar. Raquel Moreira, fala perto do microfone, pastor. É uma luta. Valeu, Raquel. Obrigado. E aí, como a gente está nessa questão do tempo do fim, eu acredito que a igreja vai passar por perseguição. E quando eu falo a igreja, a estrutura, a instituição igreja, o templo, E as pessoas. E as pessoas, né? E eu acredito que vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir, talvez, estar num templo. Então, se você não for igreja, você não vai conseguir. Se você não tiver recebido esse batismo de Deus e entender a importância das casas, de estarem reunindo em casa, orando, fazendo devocional, buscando a Deus, jejuando, estando com a tua família, buscando a Deus, orando com seus filhos, orando com o papai, orando com a mamãe, orando com o cônjuge, buscando a palavra de Deus nesse sentido, você vai perecer por falta da palavra. Então, para mim, a célula hoje é um treinamento de fato dessa igreja que talvez daqui a um pouco não vai ter templo para reunir. Eu não sei se foi você que me mandou um vídeo essa semana, mas eu vi um vídeo em algum lugar no Instagram onde dizia que a igreja, trazendo uma metáfora, da igreja como uma partida de futebol. E que, na verdade, a igreja era o momento onde o elenco se reunia, as pessoas se reuniam. Foi você que me mandou esse vídeo, não? Foi, eu acho que se deu. Foi. Onde as pessoas se reuniam, eu estou tentando lembrar aqui a comparação, onde as pessoas se reuniam para treinar. Mas que aquele ali era o treinamento Do que deveria acontecer. do que deveria acontecer de fato na partida. E que a partida é fora da igreja. Sim. Entende? Nossa, muito interessante. Então, faz sentido isso para vocês também, pastor? Total. Faz, pastora? Total. Porque, na verdade, Porque a igreja somos nós. exato, somos nós. E ali a gente reúne pra... Cara, se a igreja entender... E aí, quando eu falo igreja, é porque a gente tem duas visões acerca de igreja, né? Temos a igreja que somos nós, né? Nós reunidos aqui, nós somos igreja. Estamos aqui hoje como igreja. E temos o templo, né? Sim. Que é a instituição lá, parede e tijolo. Se nós entendermos que a gente vai ali, né? Na reunião dos santos, como diz a palavra, para prestar um culto a Deus, a gente está ali para cultuar a Deus, entregar para Deus e satisfazer ali, né? A nossa vontade ali de adoração e etc. Quando a gente sai daquele lugar que a gente se enche, se preenche,
a gente retorna pro campo de batalha. E nosso campo de batalha é onde? Aqui fora. Onde as pessoas estão precisando. Então eu vou pra igreja, me encher, tô ali com meus irmãos, dando a mão ao meu irmão pra me esquentar ali e saio daquilo ali pra quê? Pra poder falar do amor de Deus, do evangelho. Então, e entra a célula, né? Porque a célula é esse lugar. Onde eu não tô ali, é onde eu consigo reunir menos pessoas e eu consigo ter um tempo de mesa. E é algo que eu tenho falado muito até com o Mayara sobre isso. Que eu acho que a mesa ela é mais fundamental do que a plataforma. Do que as luzes, câmeras e ações, né? E ação, luz, câmera, ação. Você tá aqui no momento batendo um papo, falando sobre quem é Jesus, eu acredito que a gente alcança muito mais pessoas do que quando você pega e fala para 30 mil pessoas dentro de um lugar. Ok? Entendi.